Senhor presidente, senhores deputados, volto à tribuna. Quero aqui tecer considerações a respeito desse tema que se discute nessa casa, importante, e que mostra aqui, pela posição dos deputados, o quanto importante, polêmico, até em função de vários deputados que têm posições contrárias, vários deputados que têm posição favorável a essa redução, aprovada em primeira na Câmara Federal ontem, para crimes hediondos cometidos para jovens acima de 16 anos no nosso país. É difícil falar, até porque esses dias quando fiz um comentário em rede social da minha posição contrária à redução, deputado Barbosinha, eu fui questionado por alguém que falava o seguinte: eu quero ver se alguém um menor cometer um crime com alguém da sua família, com alguém próximo, qual que vai ser a sua posição? Se alguém fizer isso, logicamente eu sou um ser humano como qualquer um. A minha reação vai ser a reação de qualquer ser humano. Não tenha dúvida. Tomara a Deus que não aconteça isso nunca na vida. Mas eu não estou aqui para dar a minha posição como ser humano, como cidadão apenas. Eu tenho a responsabilidade de ser homem público e expressar a opinião de quem tem a obrigação de analisar e ver a sociedade como um todo, independente da sua posição pessoal. Se preocupar com o conjunto dos problemas e saber fazer uma análise sobre a raiz dos problemas que nós temos na sociedade de uma maneira geral. É simples você falar, vamos diminuir a criminalidade no nosso país reduzindo a maioridade penal. É simples. Vamos prender. Como tem alguns países, é simples resolver a criminalidade, vamos matar. Tem pena de morte em alguns lugares. É simples, o Estado... A questão é enfrentar a problemática com a responsabilidade que um Estado sério tem que enfrentar. E para enfrentar dessa maneira, não tem como você não considerar como que são forjados os criminosos no nosso país. O criminoso adulto ou menor, ele é produto do quê? Ele é produto de um Estado que não está tendo a capacidade de dar a ele a condição de ter acesso à educação, a condição de ter oportunidade de emprego, a condição de ser gerado e ter uma outra realidade que não seja conviver desde os primórdios dentro de um ambiente em que o crime manda. O desafio é do Estado mudar essa realidade, nos investimentos que tem que fazer, principalmente na educação. Nós sempre soubemos disso. Então, daqui mais 10 anos, nós vamos constatar que essa redução também não resolveu, aí nós vamos propor novamente a diminuição para 14 anos de idade. E assim nós vamos diminuindo, porque é fácil, é diminuir. Legalizar, na verdade, diminuir a maioridade penal é legalizar no nosso país a prisão e muitas vezes a matança, principalmente de negro e de pobre. Essa é a realidade. Todos os indicadores na área da segurança e da criminalidade no nosso país e no mundo mostram isso. Nos países em que a maioridade penal foi reduzida, não resolveu-se o problema da criminalidade. Não sou eu que estou dizendo, são os números. Em vários países, inclusive, que reduziram, voltaram atrás e aumentaram a maioridade penal, porque essa redução não surtiu efeito num determinado momento. Nós estamos tratando essa questão como se o jovem infrator, acima de 16 anos nesse país, ele pudesse cometer qualquer tipo de crime e não fosse penalizado, o que não é verdade. Nós temos
em vigência no nosso país o Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, que não passa a mão na cabeça, manda prender, só que prevê ali um tratamento diferenciado, porque nós estamos tratando de adolescentes. O Estado tem que ter a capacidade de criar os espaços adequados para ali coloque o jovem infrator longe do bandido, do criminoso, do doutor em crime. O Estado tem que ter a capacidade de fazer isso. Se não está fazendo, por que teve a briga no Congresso, deputado Pedro Kemp? Para que os royalties, os recursos do pré-sal, por exemplo, 75% do governo, no projeto do governo era 100% inicial, o projeto original, para ser implementado na educação. Deputada Amarildo Cruz, Vossa Excelência disporá de 3 minutos. Todos os... Tem algum próximo? Eu queria ouvir o deputado Pedro Deputado João Grandão, próximo inscrito. Vai falar? Vossa Excelência disporá de mais 5 minutos, além dos 3. Mais 8 minutos. Muito obrigado, deputado João Grandão. Concede uma parte, deputado. Concedo com o maior prazer, deputado. Deputado Amarildo, queria parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu queria também hoje, na sessão, fazer um pronunciamento sobre isso, mas eu vejo que não vou ter essa oportunidade em função, né, dos vários deputados inscritos. Mas eu queria dizer que foi lamentável essa votação que aconteceu no Congresso Nacional, mas também dizer que as pessoas jogam com a desinformação, né? Porque tem muito mito sendo colocado aí, né? Como se os jovens, adolescentes, estivessem no topo da criminalidade, cometendo crimes hediondos, quando as estatísticas mostram que representam 0,01%, né, das pessoas envolvidas nesse tipo de crimes, né? Na verdade, os jovens, pelo mapa da violência, eles representam as principais vítimas da violência nesse país. E não é verdade que o adolescente que cometeu um crime, que cometeu um ato infracional, ele fica impune. Não é verdade isso. Nós temos as medidas socioeducativas. Se for o caso, então, é preciso o Congresso Nacional rever o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Rever algumas medidas, talvez ampliando o tempo de internação desses adolescentes, né? Também cabe ao juiz analisar se ele vai liberar aquele adolescente ou não, né? Através de um laudo que é pedido. Então, aí, deputada Amarildo, pega-se um caso emblemático de um crime hediondo, etc., joga para a imprensa como se aquilo fosse uma situação generalizada, a regra, né? Na verdade, nós aprovando a redução da maioridade penal no Brasil, nós vamos ter um agravamento da situação. Primeiro, porque os presídios já estão superlotados. Segundo, que o que eles aprovaram ontem é que os adolescentes ficariam separados em outros presídios especiais. Vai ter que construir mais presídio, como bem disse aqui o deputado Renato Câmara, que eu assino embaixo de tudo que ele falou aqui. Sem dúvida. Né? E a questão não vai resolver o problema da criminalidade no país, da violência. Não vai resolver. Até porque os criminosos, o comando do PCC, o crime organizado, vai passar a recrutar menores de 16 anos, com 15, certeza. Com 14, com 13. Né? Então, é lamentável, e eu vejo que muita gente no Congresso Nacional quer jogar para a galera, porque tem pesquisa falando que mais de 80% da população aprova a redução da maioridade penal, então é bonito ser também a favor da redução da maioridade penal, para ficar de bem com essa população toda, né, que não tem informação, que não tem uma reflexão mais aprofundada sobre o tema e acha que reduzindo a maioridade penal vai reduzir a criminalidade no país, o que é uma falácia, né, o que é um mito. Então, eu acho que nós que estamos aqui para defender nossas posições, não fazemos demagogia, mantemos a nossa coerência, vamos continuar acreditando que no lugar de prender esses adolescentes cada vez mais cedo, é importante que o Estado aplique as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, para dar uma perspectiva desses jovens se ressocializarem, ter um outro futuro. Aliás, a reincidência no crime é 60%, 70% para os adultos, e o dos adolescentes
é pouco mais de 15%. Né? Então, eu acho que nós temos que investir mais nas medidas socioeducativas. Obrigado pela parte. Com certeza, deputado Pedro Kemp, incorporo a parte de Vossa Excelência na integralidade. E é exatamente isso, o que entristece, na verdade, além da manobra que foi feita lá na Câmara, é o papel que alguns setores, principalmente a grande mídia, o desserviço, o papel que faz, o desserviço que presta à nação brasileira, quando tenta induzir e influencia nesses 87% que Vossa Excelência se referiu, uma visão equivocada sobre a complexidade e a profundidade desse problema. Coloca como se fosse uma questão simples. Tem revista que coloca lá a foto de 3, 4 adolescentes e pergunta para a sociedade, e aí eles vão ficar impunes? Quer dizer, como se ali tivesse todas as mazelas e como se punir essa faixa etária de adolescentes do nosso país fosse resolver todos os problemas da criminalidade no Brasil. Deputado Amarildo, Vossa Excelência disporá de 3 minutos. Pois não, já vou partir para o final do meu pronunciamento, senhor presidente. Induz de uma forma irresponsável, de uma forma covarde, porque não aprofunda o debate, não informa a população sobre a necessidade efetiva de se aplicar recursos cada vez mais, de se proteger, de se dar educação, de aplicar as medidas socioeducativas, não se questiona com profundidade o papel do judiciário, que muitas vezes não julga da maneira como tem que ser julgado, com parcialidade, com eficiência, com rapidez. Leis nós temos que coíbam todo tipo de crime no nosso país. Esses são os problemas mais emergentes e mais fortes a serem enfrentados, do que numa medida muito simples, você aprovar a redução, porque é fácil. Vamos aprovar, é fácil, vamos aprovar. Aprova para 16, para 14, para 12, para 10. Como se isso fosse resolver. Com certeza absoluta, tomara que seja vetado e tomara que essa medida não entre em eficácia no nosso país. Se acontecer o contrário, infelizmente, com certeza absoluta, nós vamos ver na prática que não se resolveu o problema da criminalidade, principalmente nessa faixa de adolescentes no nosso país. Esses grandes conglomerados de comunicação, ao invés de fazer com que a sociedade seja ludibriada com uma informação falsa, com uma informação que não corresponde à realidade, que atende os interesses do dono da grande rede de televisão ou do grande jornal, eles tinham que, na verdade, rever qual que é o papel deles na concessão que o Estado lhes dá para que eles possam explorar, principalmente, a exploração no serviço de telecomunicação, principalmente a televisão. Porque não adianta, para terminar, senhor presidente, o Estado brasileiro, seja quem for o presidente de plantão, investir brutalmente em educação, principalmente ampliando a escola de tempo integral, para que uma criança permaneça lá o dia inteiro, chegue às 7 da manhã, saia de lá às 18, mas chegue em casa com 2 horas de programação da TV brasileira, da forma como é hoje, desconstrói tudo aquilo que o Estado brasileiro investiu na sua formação e na sua educação. Infelizmente, essa é uma questão mais profunda que ninguém enfrenta. Está aí um grande problema a ser debatido, e nós temos que ter a coragem de falar sobre isso, porque senão é falácia saber que nós temos que investir em educação, mas numa educação que a todo momento é desconstruída. E isso, logicamente, contribui para o aumento da criminalidade, para o aumento de uma série de problemas que nós, infelizmente, enfrentamos em função de termos uma educação falha ainda no nosso país, infelizmente. Muito obrigado, senhor presidente.